Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, no dia 29 de abril de 2016, a Sarah Winter publicou um vídeo em que ela faz um depoimento no Senado falando contra o aborto. Você lembra da Sarah Winter? Aquela feminista radical que se pendurava em viadutos totalmente nua e mostrava as tetas pra todo quanto é lado? Pois é, ela trocou o feminismo radical por beatice de igreja. Ela é o exemplo mais perfeito para explicar a teoria da ferradura, porque ela saiu de um extremo, foi para o outro, mas o modus operandi do comportamento, do discurso dela continua exatamente igual. Ela usava os chavões linguísticos e aquele discurso repetitivo feito papagaio mesmo. Tudo aquilo que o setor mais extremista do feminismo dizia, ela repetia como um mantra, usava aquele senso crítico dela para condenar apenas a ideologia oposta, sem a menor capacidade de fazer autocrítica dentro do feminismo, e aquela abordagem maniqueísta, né? Ela estava do lado certo, que estava combatendo os malefícios da ideologia errada, dos maus, né? Dos vilões, e ela estaria para salvar o mundo. Bom, ela inverteu os papéis e agora toda essa lógica maniqueísta se inverte, né? O feminismo agora é o malefício do mundo e ela está do lado dos bonzinhos nessa abordagem maniqueísta que ela separa, que ela direciona o seu senso crítico apenas para os opositores ideológicos e é incapaz de fazer uma autocrítica às incongruências dos pares ideológicos, que ela tem um relacionamento estável agora, que ela se casou com a igreja, se casou com os conservadores. E ela virou a musa do Bolsonaro, do Marco Feliciano, toda essa galera que está na extremidade oposta. Bom, neste vídeo, nesse depoimento que ela faz, eu não poderia ver tanto vitimismo e tanto apelo à emoção. Ela começa falando da vida dela, das dificuldades que ela passava na família dela, e que por conta disso ela acabou caindo na prostituição. Olha, nada contra a prostituição, até acho que deveria ser regulamentado, é uma profissão super antiga, não tem como desaparecer, então deve ser formalizada. Agora, ela foi bem ardilosa ao transparecer a ideia de que ela só se prostituiu porque a vida dela era difícil. Pera lá, ela está se vinculando a partir de agora com um grupo de pessoas que defende cegamente a lógica de meritocracia. Então, se ela se esforçasse, ela poderia crescer na vida a partir de outros meios, tá? E ela sabe que só virou prostituta porque quis. Porque se ela quisesse, não faltaria faxina para ela. Aí depois ela vem e fala de uma gravidez que ela teve, e que ela abortou, e que ela recebeu muita influência negativa dentro do feminismo. Jogando, inclusive, a responsabilidade do aborto que ela cometeu na ideologia, no feminismo, no movimento em si. Tirando de si a responsabilidade dela ter ido ser prostituta porque quis, dela ter abortado porque quis. Eu já fiz vários vídeos sobre feminismo aqui, e vocês sabem, quem acompanha meu canal sabe que eu já fiz as minhas críticas. Eu, inclusive, tenho esse vídeo que você vai ver pipocando aqui do lado agora, onde eu falo que o feminismo está errado. Eu não estou dizendo que ele é inútil, que ele não deveria existir, mas a abordagem que está sendo feita atualmente, nesta onda de feminismo atual, está equivocada. Deveria ser adaptado, deveria ser lapidado, melhorado, deveria evoluir o discurso. Então, eu quero que você saiba que eu tenho o meu senso crítico voltado e apontado para as pautas do feminismo, para os discursos feministas atuais. Entretanto, eu defendo a legalização do aborto e tenho a minha crítica em relação a todo esse apelo à emoção que a Sarah Winter foi fazer lá no Senado. Porque ela jogou na responsabilidade do feminismo o aborto que ela praticou. Olha, por mais que eu tenha 1001 críticas ao feminismo, eu nunca vi, jamais vi uma feminista dizer que a mulher é obrigada a abortar. Nunca vi uma feminista botar o dedo na cara da mulher e falar: você vai abortar sim, você vai abortar porque eu quero. Em contrapartida, esse grupo que a Sarah Winter defende, agora que ela mudou de lado, ela é um grupo que é incisivo, impertinente, invasivo e bota o dedo na cara das pessoas falando: você vai parir sim. Ou seja, neste ponto o feminismo está certo, o feminismo está mais coerente, porque oferece o direito da pessoa escolher se quer ou não prosseguir com a gravidez. Já o grupo que a Sarah Winter está defendendo agora não oferece a escolha, que é obrigar a mulher a seguir com a gravidez. Agora eu vou colocar aqui a minha crítica, tá, já ao feminismo, para vocês verem que eu
Eu não quero ficar aqui apenas falando de Sarah Winter, né? Até porque o que eu tinha para falar dela era isso, ela é só um papagaio que repete as manchetes, os chavões e os jargões linguísticos das ideologias nas suas vertentes mais extremistas. Você pega aí o que ela fazia antes, se pendurando em viaduto, mostrando teta, as coisas que ela falava, era o jargão extremista do feminismo. E agora ela está no jargão conservador, beatinha de igreja, e também estava simplesmente repetindo aquilo que a ideologia manda, mas ela não é uma pessoa que pensa por conta própria. Diga-se de passagem, ela falou que o feminismo é uma doença. Olha, eu acho que o feminismo está muito equivocado em vários pontos. Tá aí o vídeo que eu recomendei, tá aqui na barra de descrição também, para você ver quais são as minhas críticas. Mas doença, não. Eu acho que doente é a Sarah Winter, que não consegue ser equilibrada nem quando ela tá na esquerda, nem quando ela tá na direita. É uma menina que só consegue funcionar de um modo extremista e desequilibrado e desonesto e cheio de falácias. Agora, falando sobre o aborto, eu vou colocar a minha crítica a alguns discursos feministas que defendem o aborto a qualquer momento da gestação. E isso eu já não, sabe, pra mim não funciona dessa forma. Quem já me acompanha lá desde 2014 sabe como eu penso e o que eu interpreto no aborto. Os meus limites em relação a abortar ou não estão vinculados ao processo de formação do cérebro, mais especificamente do córtex. Porque é o córtex que fornece a inteligência matemática, a inteligência linguística, a inteligência abstrata, a memória de longo prazo. Então, quando se fala de inteligência abstrata, estamos falando da consciência. É a capacidade que o cérebro nos fornece de perceber a realidade e de termos consciência da nossa própria existência, de sabermos quem somos, entender o mundo. Sem o córtex não existe consciência. Sem o córtex não existe sequer a noção de que você existe. Então, ao meu ver, um feto, ele já é um ser vivo. Veja bem. Independente da quantidade de tempo que tenha se passado a partir da fecundação. 2 semanas, 3 semanas, não importa. É um ser vivo e eu concordo com esta concepção. Entretanto, não é um indivíduo. Omar, o que é um indivíduo? O indivíduo é aquele ser vivo que tem consciência de si. É aquele que pensa por conta própria. Ele tem individualidade. Individualidade intelectual, consciência. Se não tem isso, não é um indivíduo. Então, ele é um indivíduo em potencial. Ele é um ser vivo, indivíduo em potencial. Não é pessoa humana. Não deve ainda ser dotado de direitos. Aí vem aquela questão. Até o 3º mês, que é quando se forma o córtex, eu vou colocar na balança. O direito de escolha da mulher vai pesar mais em relação aos direitos individuais daquele indivíduo em potencial. A partir do 3º mês, ou seja, quando o córtex se forma, que é quando vem a inteligência abstrata, que é quando vem a consciência de si próprio, aí sim, aí muda a balança, tá? O direito de escolha da mulher vale menos do que aquele indivíduo, porque aí ele já deve ser reconhecido como pessoa e não como uma parte do corpo da mulher, não como uma extensão biológica, um amontoado de células que é a extensão do corpo do homem e da mulher. Então aí a balança inverte, eu não sou mais a favor do aborto a partir do 3º mês. Sintetizando, defendo o aborto até o 3º mês de gestação. E muitos discursos feministas defendem o aborto a qualquer momento, tá? E eu sou contra isso, por esses motivos que eu expliquei. Aí vem aquela questão, Omaro, então quer dizer que se não tem consciência, se existe ali a morte cerebral, ou se a pessoa está em coma, você então não vê mais o indivíduo ali? Essa é uma questão muito interessante. Ninguém nunca me perguntou isso, mas eu faço questão de adiantar e me posicionar em relação a isso. O indivíduo em potencial, ele não tem uma história do seu intelecto, da sua personalidade, das suas características como pessoa, que tem vontades pessoais, que tem suas características próprias, que construiu sua própria história. Ele ainda está por vir. Mas é diferente daquela pessoa que viveu, que teve ali a sua consciência interagindo com a realidade e construiu a sua história enquanto indivíduo. A sua personalidade influenciou pessoas,
fez parte do mundo já, diferente do indivíduo em potencial que ainda não se manifestou enquanto pessoa, não propagou suas ideias, o seu sorriso, a sua felicidade, as suas tristezas. Ele não interagiu enquanto ser consciente na realidade. Então essa é a diferença. O indivíduo em potencial não tem uma história a ser preservada, tal qual aquele indivíduo que viveu e lá na frente teve morte cerebral. Então são duas situações diferentes, tá? É isso. Para esse vídeo aqui, a minha mensagem é essa: não sejam papagaios ideológicos como a Sarah Winter. Cuidado com a teoria da ferradura, tá? Em relação ao aborto, defendo, mais uma vez venho em público defender essa minha postura até o 3º mês, tá? Por todos esses motivos que eu expliquei. O que mais? Nada. Deixar aqui um forte abraço a todos e falou!